Sou John Paul Lima, sou diretor do Digital Learning da FIAP, uma faculdade de tecnologia, e a gente está aqui com essas estrelas aqui da nossa economia que com certeza vão contribuir muito para essa discussão. O tema que foi escolhido para esse primeiro encontro aí do Inovativos é Hackeando os Negócios, as principais tendências de 2025. Como todos vocês sabem, 2025, depois de 2024 e 2023, a IA ainda é o grande hype, é o que está na mão de todo mundo. Cada vez mais as pessoas vão aprendendo a usar a tecnologia, vão usando no dia a dia para responder e-mail, depois para mudar negócios. A gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco. Mas também a gente tem que olhar para outras tecnologias aí que impactam a jornada do nosso cliente. Muito bacana ouvir a Regina falar da prefeitura. Algumas das soluções eu já conhecia, algumas não, então é muito bom a gente saber o quanto a prefeitura tem se empenhado nisso, e não é só a prefeitura, todos os setores da nossa economia percebem o papel da tecnologia. Se vocês estão aqui hoje é porque vocês trabalham em empresas que são afetadas constantemente por concorrentes que estão usando tecnologia na frente de vocês, ou vocês são pioneiros no uso da tecnologia e estão realmente mudando aí o cenário aí do setor. Bom, para começar aqui a nossa provocação, vamos começar com um assunto, e eu vou pedir aqui para cada um falar um pouquinho. Primeiro, a questão do uso da IA generativa, do ChatGPT, dos Large Language Models, né? Acho que todo mundo já usou o ChatGPT, mas a pergunta é, a gente usa no particular e nas empresas, está podendo usar? Não sei se todo mundo lembra, 2 anos atrás, Harvard proibiu a faculdade de usar, o Reino Unido proibiu, a Austrália proibiu de usar o DeepSeek agora. Então a gente vê esse movimento, a tecnologia aparece e aí as empresas também, né, criam política, não sei, pode usar, não pode. Então, eu queria começar perguntando para vocês, começando aqui com o Leonardo aqui, depois eu vou passar para cada um aqui. Rapidinho aí, tá podendo usar, não pode? Como é que é? Boa noite, pessoal, tudo bem? É inevitável usar, certo? Na Sul América, a gente vem há muito tempo construindo soluções inovadoras, talvez uma das seguradoras mais despontadas na adoção de tecnologia. E tão logo esse advento aparece no mercado, a gente entende quais são as restrições, quais são as implicações de segurança, de privacidade, e a gente toma uma decisão muito sensata, dado que já tínhamos um ambiente bastante intenso em Google Workspace, de adotar corporativamente o Gemini, que é o equivalente, né, do ChatGPT, e isso tem contribuído bastante com o aumento de produtividade das nossas operações. Ou seja, não só pode usar, como deve usar, deve buscar estimular aí cada uma das pessoas a tirar o melhor proveito da tecnologia, e o negócio já começa a ver benefícios. Muito bom, Leonardo. Andréia, lá no Itaú, como é que é? Muito bem. Em primeiro lugar, eu quero agradecer aqui ao Marcos, a Adriana, a presença de todos vocês. É um prazer a gente poder estar aqui falando de tecnologia, né? E eu gostei muito do título do painel, né? Como é que a gente está hackeando. E eu digo que hoje em dia não é mais seguir tendências, a gente, de fato, tem que hackear. Eu acho que a gente tem que hackear o mindset, hackear o status quo, e para que a gente focar no que realmente traz valor para o cliente. E lá no Itaú, eu sou responsável pela área de atendimento do banco, a diretoria de experiência, operações e produtos de atendimento. E lá o que a gente costuma dizer, cada vez mais forte, é que a gente é AI first, assim, já há alguns anos. Então, se você pergunta se o Itaú usa muito AI, já está utilizando de maneira produtiva a IA generativa, tanto para atendimento a clientes, diretamente para atendimento a clientes, como para muitas funções internas nossas. A gente já, aqui no Itaú, a gente desenvolveu, desde 2017, a gente desenvolveu o nosso próprio modelo de inteligência artificial. Lá em 2017 não era com GenAI, era com a inteligência que hoje a gente chama de inteligência artificial padrão, já virou padrão, né, depois da GenAI.
Mas desde 2017 a gente já montou a nossa própria plataforma com os nossos próprios modelos. E hoje a nossa plataforma ela é multiagente, então a gente conversa com várias soluções de GenAI. Então a gente usa o GPT, a gente usa bastante coisa da Microsoft também, da Amazon, do Google. Então a gente tem usado modelos bastante genéricos e para várias funções dentro do banco. E quando a gente fala de atendimento a clientes, eu acho que a gente tem duas. Um é o Pix no WhatsApp, que hoje o Pix no WhatsApp ele está com um grupo de clientes ainda em piloto, estamos quase liberando para todo mundo, e é 100% de GenAI. E a gente tem uma operação também que a gente chama de EMPS, que é a nossa operação 100% digital, um banco 100% digital para pequenas empresas, que toda a conversa é feita com AI e várias conversas também já com GenAI. Então, concordo aqui com o meu colega, GenAI não só pode, como deve usar, e a gente deve cada vez mais aprender com esse benefício que a tecnologia traz para a gente. Muito legal, Andréia. Quando a gente fala de IA generativa, já vou passar a palavra para os meus colegas ali falarem, a gente pensa inteligência artificial, a gente volta naquela coisa do robô frio e distante. E o que a gente está vendo e até ouvindo aqui dos nossos painelistas aqui, é que, na verdade, ela traz um relacionamento humanizado, porque a IA generativa responde muito parecido com o ser humano, porque ela aprendeu a partir do ser humano. Então, isso é muito rico. E aí, queria perguntar agora para o Felipe, aí, continuar nessa pergunta. Está usando lá? Realmente se vê essa diferença no uso da IA generativa, no atendimento, ou ser humano ainda? Como é que é isso? O cliente fica mais feliz falar com a IA generativa ou ainda com o ser humano? Bom, primeiro, obrigado pelo convite, obrigado pela presença de todos aqui. Eu acho assim, para quem veio de áreas de modelagem, que nem eu, tu já fala disso há muitos anos, né? Então, tu meio que tem que separar o hype do fato, né? Assim, então, agora. Mas falando especificamente, né, de uso, assim, como na CIA a gente adota isso como padrão, inclusive incentiva isso através das próprias áreas de compliance, de proteção de dados, elas foram meio que as evangelizadoras nesse sentido de dentro da companhia para mostrar como usar, por que usar, de que forma usar. Em atendimento especificamente, isso drivou. Eu sou responsável pela CIAP, que é a instituição financeira da CIA, então toda a parte de crédito e banking está comigo, e a gente é uma operação nova, uma operação que tem 3 anos. E então a gente teve a oportunidade de montar isso do zero, né? E usar muito de tecnologia. Então, quando a Andrea falou de Pix no WhatsApp, a gente também está fazendo, né, cara? E assim, esse é o melhor dos mundos, né? Porque a tecnologia, ela não é um fim nela mesma. Ela é o meio para algo que tu quer. E no nosso caso aqui, o que a gente quer é servir melhor o nosso cliente. Então, tudo aquilo que tu tem aí hoje, a primeira pergunta que a gente se faz é: isso melhora a vida do meu cliente? Isso deixa o processo mais fácil para ele? Ele consegue resolver aquilo que ele está me buscando mais fácil? Se a resposta for sim, a gente vai avançar. Se for algo que, assim, tipo, somente é pelo hype, cara, tu não consegue ver aonde que isso beneficia ele, tu vai acabar deixando isso de lado. Então, eu acho que essa é a primeira pergunta quando a gente vê uma tecnologia nova, alguma coisa que pode, sempre olhando pro cliente, sabe? E aí depois, como é que eu trago isso para dentro e, obviamente, coloco todos os controles e compliances para conseguir estruturar isso, né, dentro do guarda-chuva de uma grande empresa. Legal, não é só escolher a ferramenta e sair usando, né? A gente tem que se resguardar aí por compliance, etc. E Alexandre, como é que é lá na Wine, lá vocês já fazem atendimento por IA generativa? Eles gostam de interagir? Como é que é os resultados aí dessas experiências? Bom, primeiro, boa noite, obrigado, Novativos, aí pelo convite, sempre um prazer estar aqui para poder falar desses assuntos que são tendência. Na Wine ainda não, a gente ainda está evoluindo muito nesse sentido de inteligência artificial, acho que a gente tem muita coisa para poder fazer, pelo menos do ponto de vista de atendimento. Para a gente teve um agravante que, por ser empresa de bebida alcoólica, a gente tem uma demanda muito grande dos clientes de atender via WhatsApp, a gente não conseguia ter uma conta oficial do WhatsApp por políticas do Google, por ser empresa de bebida alcoólica. Isso foi resolvido no final do ano passado, então agora que a gente está conseguindo evoluir mais, primeiro em canais de atendimento e depois trazer os temas de inteligência artificial generativa, porque a gente está muito empolgado com resultados, porque o
que a gente tem visto é que o consumidor, depois da pandemia, está muito mais gregário do que o consumidor antes da pandemia. Então, a gente via antes os clientes muito mais self-service, entrando na nossa plataforma e comprando, e depois a gente tem visto que os nossos canais de venda assistida, que são os canais que lojas, embaixadores e outros tipos de vendedores que a gente tem, estão conseguindo performar muito mais em vendas do que os canais de venda self-service. Então, a gente está vendo que essa linguagem natural, ou uma linguagem pessoa para pessoa, vamos dizer assim, ela tem uma capacidade de conversão muito melhor do que uma linguagem, um atendimento self-service. Só para dar um exemplo, a gente faz hoje uma ação de carrinho abandonado no nosso e-commerce, e aí a gente faz o carrinho abandonado. Se você estiver perto de uma loja da Wine, eu mando para os vendedores da loja entrarem em contato com você. E se você não estiver perto da loja da Wine, eu faço diretamente por SMS ou por WhatsApp para você. E a conversão do carrinho abandonado através dos vendedores é quase 3 vezes maior do que a conversão do carrinho abandonado quando é uma máquina simplesmente falando, olha, você esqueceu um produto no seu carrinho, vai lá e compra. Então a gente está muito empolgado em poder pegar esse tipo de conversação de uma pessoa comum e trazer para dentro de inteligência artificial para poder gerar resultados de vendas e também de atendimento melhores. Então, acho que bem interessante esse tema, mas ainda temos muito que evoluir. Boa, fantástico. A Regina comentou um pouquinho sobre letramento digital, né? E quando a gente olha a população, todos nós aqui somos muito bem letrados digitalmente, a gente acessa as plataformas, usa sistemas internos da empresa, Amazon, enfim, SAP, cada um na sua empresa, mas quando a gente olha o cliente, apesar do brasileiro ser um dos países, o Brasil é um dos países que mais acessa a internet, o letramento digital é muito baixo. Então eles usam o WhatsApp. Eles mandam mensagem no WhatsApp, entram numa rede social, mas não sabem nem postar lá direito na rede social. Então, com o uso da IA generativa, a gente vê um avanço em relação a isso, porque a IA generativa lida dessa maneira. Eu queria seguir o próximo tópico, que é um avanço da IA generativa. Acho que ChatGPT, Gemini, DeepSeek, esses modelos todo mundo já usa. O que a gente tem visto esse ano, e foi a aposta das principais empresas, a Apple, a Nvidia, inclusive, a Meta e Microsoft, etc., é a aposta nos agentes de AI. Para quem não sabe direito o que é um agente de AI, se alguém já ouviu falar de RPA, Robotic Process Automation, era uma solução de software que você podia automatizar. Então, se na sua empresa você tem que pegar lá um dado de uma planilha e, dependendo do valor, você tem que mandar um e-mail para alguém, criaram-se softwares que você poderia automatizar esse processo. Então, ele usava as funções do seu computador automaticamente para você. O agente de IA vai nessa linha. Não é só conversacional. Eu não vou só trocar uma ideia como é com o ChatGPT. É uma evolução disso. É eu chegar para ele e falar assim, olha, eu quero que você faça análise financeira usando a planilha 1, 2 e 3 e dependendo do resultado você manda isso por e-mail para tal e tal lugar e ainda faz determinada coisa. Então você deu uma instrução natural. Quem já assistiu Homem de Ferro lembra do Jarvis. Indo nessa linha. Então, a pergunta que eu faço agora é sobre agentes de AI. Vocês têm visto, usado algum desses movimentos? Vocês acreditam que isso é uma tendência importante para melhorar o negócio de vocês? Começando com a Andréia agora. Vamos lá, Andréia. Vamos lá. Desde 2017, como eu falei, a gente implantou o primeiro agente de AI no Contact Center. E a gente fez uma coisa diferente no mercado financeiro, porque normalmente as empresas começaram a testar o agente de AI para o público interno. Então, para atendimento a público interno. A gente foi para público externo e não, como eu falei, não era generativa. A gente começou, na verdade, eram perguntas simples, informação, não tinha nem link com os nossos sistemas de produtos. Hoje, o nosso agente virtual, a gente chama agente virtual Itaú, daqui a pouco vai ter, inclusive, um lançamento importante do Itaú com relação a isso. São mais de 13 milhões de conversas por mês. Hoje, 35% só do nosso contact center, que é humano. 65% já é totalmente resolvido por um agente de AI. E a métrica principal para a gente é a satisfação do cliente, né? Então, a gente mede via CSAT como é que está a satisfação do cliente com o nosso agente e qual é a capacidade de resolutividade dele. E o que a gente tem aprendido nesses anos todos é que o
próximo passo que a gente já começou a dar agora é colocar um agente para o nosso humano. Então, tem o agente digital que conversa com o cliente e tem o agente digital que vai dar o suporte para o operador humano. Então, dentre os milhares de procedimentos e processos que ele tem que seguir, dado que ele já entende qual é a intenção do cliente, porque na conversa o agente de AI já entende qual é a intenção do cliente e já mostra para o nosso operador até qual é a melhor resposta para aquilo. Não só qual é o passo a passo que ele teria que fazer na tela, qual é a melhor resposta. Isso já está dando uma redução para a gente agora, não mais de contact rate, porque o agente mesmo tira a ligação do humano. E o agente do agente, vamos chamar assim, ele ajuda na redução do speaking time, né, do tempo daquela conversa. Por exemplo, medida de esforço de cliente. Quanto tempo está levando desde que o cliente teve o problema até a gente conseguir resolver o problema dele? Um agente de AI para o nosso operador humano tem reduzido o tempo de esforço do cliente. Caramba, é fantástico. Jack Ma, o fundador do Alibaba, né, o maior empresa de tecnologia da China, lá em 2018 ele falava: se você quer fazer uma coisa operacional que a máquina faz melhor, lá em 2018, esquece, porque a máquina vai fazer melhor. E é isso que a gente está vendo hoje. Mas aí você começa a colocar a figura do operador com uma outra posição, talvez um pouco mais tática, talvez no futuro um pouco mais estratégica. Vai diminuir o número de funcionários, mas de qualquer forma a capacidade de raciocínio humano acaba sendo cada vez mais importante. Não é seguir procedimento, a IA segue melhor. E aí, Alexandre, conta um pouquinho da experiência lá de agente de AI. Vocês já automatizaram alguns processos, usando algum recurso desses lá na Wine? A gente está testando uma solução bem parecida que a Andrea falou, com uma empresa que desenvolveu um negócio que chama Copilot. Então, quando entra um atendimento, a gente tem hoje quase 60% dos atendimentos são o que a gente fala síncronos, ou são um e-mail que o cliente mandou, ou uma mensagem que ele mandou para a gente através do chat, que a gente não responde de forma online. E aí, esse Copilot ele traduz aquilo e com os dados do cliente para poder ter o melhor entendimento do caso que o cliente está falando e também direcionar a melhor resposta. A gente está vendo uma redução, um aumento de produtividade super grande nos nossos operadores que estão usando o Copilot, exatamente porque é muito mais fácil dele digerir todos os dados que o cliente está trazendo dentro do e-mail e também de entender a partir de todos os dados e, em vez de ter que consultar N sistemas para poder saber o pedido do cliente, onde está, com qual transportador, status, tal, tudo isso vem muito mais mastigado para ele. Então, por enquanto, a solução que a gente está testando é essa. E é agressiva, né, o uso da IA, porque a gente foi treinado para codar um código lá, para criar um código ou para responder de tal jeito. E com o uso da IA, usando o Copilot, a gente tem que mudar o mindset, a gente tem que hackear o nosso mindset para uma outra situação, onde agora eu tenho que saber fazer a pergunta. Mas eu estava conversando com a Regina antes de começar. Não basta só, então o ChatGPT faz tudo, o Gemini faz tudo. Não, você tem que ter análise crítica e pensamento crítico para saber se aquela resposta é suficiente. Ou quando dá o erro, eu preciso saber fazer um prompt. Não adianta só falar assim, não funcionou. Talvez ele funcione, talvez ele resolva, mas talvez não. E se a gente não entende as métricas de negócio, se a gente tem uma visão mais holística de o que está acontecendo, a solução não vai ser a melhor. Felipe, conta um pouquinho lá da CIA sobre agentes de AI. Está usando lá? Como é que está? Hoje, 85% de todo atendimento, né, de todo cliente que busca o atendimento, ele se resolve de uma forma digital, né? E isso vai desde aquelas primeiras AIs tradicionais, que nem a Andrea falou, mas passando principalmente pelos agentes generativos, né? Então, isso vai desde a pessoa que quer resolver um problema mais complexo, a pessoa que quer contratar um serviço, quer cancelar um serviço, quer trocar alguma coisa. Então, assim, porque a nossa crença é que, principalmente assim, quando tu tá numa posição de atendimento, tu tá ali para resolver uma dor, né? Então, tu tem que, cada vez que tu consegue diminuir essa fricção, tu tende a elevar a satisfação do cliente nesse relacionamento, né? E quando a gente olha hoje, esse cliente especificamente, ele acaba ficando muito mais satisfeito por conseguir se resolver de uma forma simples, automática, seja pelo WhatsApp, pelo chat, pelo app, do que seja, do que se ele ter que pegar, ligar para alguém, explicar o problema, falar e tal. Cara, ele só quer resolver o problema,
sabe? Vou ficar complicando, vou ficar, sabe, criando mais um atrito, sabe? Alguém que tem que ouvir, aí ver, não, ele já bota ali, eu já consigo ter os dados, eu sei o que ele tem e o que ele não tem, eu já posso dizer, cara, o que é, já, então, eu consigo ser muito mais rápido, assertivo, e no final do dia, ele se sentir que ele foi atendido, que ele foi cuidado, e ele pode focar a energia dele nas coisas que interessam de fato para ele, né? E não em algo que poderia tomar um tempo desnecessário da vida dele nisso aí. Então a gente tem cada vez mais utilizado isso. Eu acredito fortemente que em 5 anos tu não vai saber se tu está falando mais com um ser humano. Eu recentemente passei por um processo desse, onde eu estava conversando, eu estava solucionando um problema pelo WhatsApp, e aí eu me dei conta, assim, quando eu comecei a ver alguns padrões ali, eu vi, cara, eu não estou falando com um ser humano. Por mais que a empresa disse que eu estava falando com a fulaninha de tal, especialista que estava me atendendo, não era uma pessoa. Era um robô que estava por trás, era muito bem feito. Então, assim, eu pensei, cara, tem já gente conseguindo fazer isso num nível muito legal, sabe? De conseguir tratar problemas complexos, né? Entregando uma solução pro cliente. Então, eu acho que daqui, assim, no máximo em 5 anos, a gente vai ter uma proliferação dessas tecnologias. Tu vai estar numa situação que vai conseguir entregar aquilo que o Alexandre quer, que é uma conversão de carrinho abandonado, conseguindo conversar, engajar, entendendo o que o cliente quer muito melhor do que um ser humano teria a capacidade de fazer isso, dado o perfil e o escopo que tu tem naquela categoria. Boa, boa. Bom, vou passar a pergunta agora para o Alexandre. Alexandre é VP de Tecnologia da Sul América. E eu queria não só falar de agente de AI, mas eu queria também ver a tua visão como VP de Tecnologia sobre um outro assunto que vai estar na pauta nos próximos anos, como já está, que é a questão da cibersegurança. Inclusive, se quiser fazer um paralelo de IA, agente de IA, cibersegurança, mas como é que é lá na Sul América? Porque a Sul América cuida de dados vitais. A LGPD foi algo que eu acho que já está resolvendo, né? Já estamos aprendendo, mas a gente ainda tem o risco da cibersegurança e queria que você contasse um pouquinho dessa visão também do lado da tecnologia, como VP de tecnologia. Claro, João. É interessante demais, né? Porque é um setor ao mesmo tempo altamente regulado. A gente responde do ponto de vista sanitário, pelas recomendações de saúde que a gente dá para os pacientes. E a gente responde também pelos dados que a gente processa e que a gente manipula e utiliza ao longo dos nossos processos. É um cenário muito mais restritivo para se explorar algumas coisas. Então, em inovação, especificamente com a adoção de agentes, que a gente comentou aqui, a gente precisa ter muita cautela sobre as tomadas de decisão que a gente vai automatizar com agentes como esses, né? Vocês devem acompanhar as notícias aí, as consequências que isso pode gerar, inclusive para a vida dos presidentes de seguradoras de saúde no planeta. Além dessa preocupação, o tema traz para a gente uma abordagem muito parecida com a que a gente comentou aqui. Ao invés de, André, buscar uma primeira automação, a gente vai num caminho de buscar uma assistência para melhor municiar os humanos que ainda têm mais conhecimento ou mais experiência ou mais condição de julgamento no processo, que é o nosso principal processo de regulação, né, que apoia os nossos beneficiários a terem acesso ou não a determinados procedimentos de saúde dos nossos prestadores. E sobre segurança, é uma preocupação máxima no setor. Eu creio que com os dados mais atuais aí, de ataques no mundo, nós só perdemos, o setor como um todo de saúde só perde em volume de ataques para o setor financeiro, né? E não só porque os dados são valiosos, porque também existe uma
possibilidade de monetização desses dados através de ações muito focadas com cada um dos indivíduos. Então, esse tema é um tema que sempre foi prioritário na agenda da companhia, sempre foi prioritário na agenda do grupo, e é um tema que exige um contínuo de investimentos para garantir que a gente consegue manter o perímetro bem defendido, que a gente consegue fazer frente às ameaças que surgem todos os dias. Eu costumo brincar que essa é uma corrida infinita, né? Os atacantes estão sempre criando novos métodos, novas ferramentas e tal, para explorar as vulnerabilidades do ambiente. Então, os defensores precisam estar à altura, né? Imagina o desafio desse tema no Itaú. Eu estou até curioso para ouvir um pouco do nível de investimento que o Itaú deve ter nesse assunto. Mas é isso, então. E a Generativo com agentes é um tema para a gente usar com bastante segurança, né? Esse é o ponto, misturando os dois assuntos. Boa, boa. Eu vou passar a palavra para o Alexandre ali. Apesar do vinho não ser algo que é tão crítico quanto a saúde, mas você é um CEO de uma empresa e você não olha só a parte de atendimento, ou só a parte financeira, mas enfim, tem toda uma cadeia, tem fornecedor e etc. Eu queria que você trouxesse essa visão da cibersegurança. Como é que você encara isso? O pessoal tenta lá desviar uns vinhos para casa também, fazer um hackeamento, e depois eu vou mandar uma pergunta para a Andréia. Nessas horas eu agradeço por não ser banco. Mas quando eu vejo o balanço do banco, eu fico triste por não ser banco. Tá? Acho que é por aí. Não, a gente é uma empresa que nasceu digital, né? Então o tema de cibersegurança sempre foi muito importante, apesar de ser uma empresa que nasceu em 2008. Na época a gente já tinha protocolos de segurança e coisas do tipo, e acho que a gente vem evoluindo nesse sentido. E para a gente é um tema que o vazamento de dados do cliente é algo muito sério, a gente trata com muita segurança, com muito respeito isso dentro da nossa empresa. Então a gente tem investido em cibersegurança, em formas de autenticação mais segura, agora através do celular com biometria, uso do SMS também para fazer validação pelo WhatsApp, tudo isso tem ajudado a gente. Mas a gente também tem uma série de soluções mais simples. Teve uma certa época que, em 2016 mais ou menos, a gente teve casos de pessoas invadindo a conta e na época a gente tinha os dados do cartão de crédito tokenizados dentro da plataforma e a gente via clientes fazendo pedidos para endereços que não eram daqueles clientes. Então isso era o caso de um hacker que invadia a conta do John lá e o cartão de crédito dele estava lá e ele fazia um pedidinho lá de, 60 garrafas de vinho para casa da, mulher dele. E aí a gente falou, caramba, isso é um problema, então a gente vai ter que tirar a tokenização do cartão. Aí alguém apareceu lá e falou, cara, eu tenho uma solução 10 vezes mais simples. Vamos fazer o seguinte, se o cara pedir para mudar o endereço, que é o endereço de entrega, a gente pede o CVV. Se o cara estiver mandando pelo mesmo endereço de entrega, a gente mantém o CVV. Então, assim, às vezes tem soluções de segurança muito mais simples do que a gente imagina ou que a gente precise contratar alguém super especialista para poder viabilizar uma solução que seja eficiente, entendeu? Então, é um pouco da forma que a gente pensa, assim, acho que tem que sair um pouco da caixa, não só ficar nessa de, vamos trazer então a empresa super master para poder diminuir os problemas de segurança que a gente tem. Acho que tem muita solução simples que você pode desenvolver dentro de casa também. Que não precisa de IA nem A generativa, né? Só fazer um if ali, se o endereço mudou ou não. If else, pronto. A gente tem o Felipe aqui, que é diretor da área financeira dentro da CIA, e tem André, que é de atendimento ao cliente e trabalha em banco. Os dois estão aí no pé da financeira. Eu queria que vocês contassem um pouquinho, primeiro o Felipe, depois a Andréia, a visão, o Felipe com a preocupação da questão do cibersegurança para não desviar a grana ali que está circulando, para o Pix que acontece, e depois a Andréia pode voltar um pouquinho no cibersegurança no geral, porque todo mundo quer saber aí do banco como é que é, porque a gente sabe que é realmente. Só para vocês terem ideia, pessoal, nas últimas 2 décadas, mais de 12 bilhões de dólares desviados por transações fraudulentas, por cibersegurança, por crimes cibernéticos. Isso reportado, fora todos os ataques não reportados que a gente sabe. 12 bilhões de dólares. Então, Felipe, conta um pouquinho. Cara, fraude é um problema
muito grande, muito sério no Brasil. E eu sempre brinco que a sorte do resto do mundo é que o fraudador brasileiro não fala inglês, tá? Porque assim, se os caras vissem como é o nível de segurança lá fora, eles iam hackear o mundo inteiro, assim, porque a gente aqui tá num nível que assim, é muito, a Andrea pode falar, mas assim, a gente está num nível de segurança, assim, de informação e de proteção de dados que é muito acima de qualquer outro país, né? Na CIA especificamente, a gente, quando foi montar a operação, apesar da gente não ter um produto, né, que é tão visado para fraude, mas de certa forma crédito sempre tem um apelo, né, para fraude. A gente tentou aliar, como é que eu consigo criar ao mesmo tempo uma solução que protege o cliente, protege a companhia e melhora a experiência e a jornada da cliente. Então a gente desenhou um processo que a gente, assim, por trás, eu tenho um instrumento de crédito, mas que não existe um cartão, não existe nada. A pessoa é o próprio instrumento. E como é que isso quer dizer? Hoje tu tem na CIA um processo que para tu ter o crédito, tu somente dá o teu CPF, teu celular e faz a biometria, e depois qualquer transação que tu faz no aplicativo ou na loja física é somente digitando o teu CPF e a tua biometria. Todos os PDVs têm câmera, então assim, ó, eu posso chegar lá sem nada, sem celular, sem carteira, sem absolutamente nada, e eu faço uma compra, né? Isso me leva para 2 lugares. Primeiro, eu tenho uma jornada de atendimento, de processamento, de pagamento muito simples e fácil, e eu literalmente tenho fraude zero, sabe? Porque a biometria me garante que eu não quebre isso. Então eu consegui ir para um lugar onde eu juntei uma melhora da experiência com a questão da segurança, né? E a gente acredita muito nisso, porque é muito difícil, né? Quando tu quer ir por um lugar de hiperproteção e aí tu cria essas salvaguardas que pode impactar para aqueles clientes, né, que são os bons clientes, e não ir também para um lugar permissivo demais, né? Então a gente sempre tenta buscar esse caminho onde como que eu protejo ao mesmo tempo que eu também transformo isso de alguma forma numa melhoria da jornada para o cliente. É isso, cibersegurança não é só lá a proteção, mas é repensar a jornada do cliente de outras estratégias. Andréia, queria que você falasse um pouquinho do Itaú Cibersegurança no geral. Eu sei que você é de uma área específica, mas eu queria trazer um elemento, eu queria que você conversasse também, porque quando a gente fala de cibersegurança, a gente está pensando no hacker que quer hackear o sistema do Itaú e fazer a transação. Mas existe o outro lado, que é a engenharia social, que é o maior número de fraudes que eu imagino, pelo menos em quantidade, em volume, talvez não em montante, que isso também acontece. Então, é o sequestro relâmpago, é a fraude bancária, é usar a biometria, e aí a gente vai tentando criar a solução. E acho que o Felipe trouxe uma questão. Eu posso colocar muitas salvaguardas, mas quanto mais salvaguarda, eu aumento o atrito. E a gente vai ter esse dilema por muito tempo. Acho que isso ainda não foi resolvido. Então, comenta um pouquinho para a gente. Esse ponto é fundamental, tá? Falando aqui de cybersecurity, quando a gente olha a agenda do Itaú, eu diria para vocês de maneira bastante firme que cybersecurity não é um assunto mais de uma pauta de risco. Cybersecurity hoje no Itaú é by design, desde a definição de um produto, do desenho de uma tela do app, de uma nova funcionalidade que a gente vai colocar na internet. E quanto mais vai avançando a ousadia, vamos chamar assim, né? E a gente sendo, na verdade, alvo de tentativas de ataques cada vez mais complexos, também vai aumentando dentro do banco a capacidade que a gente tem de detectar problemas e desenvolver processos para detecção de anomalias que vão afetar ali a relação do cliente com a empresa. E isso não faz parte de uma área específica do banco, isso está realmente, para vocês terem uma ideia, toda semana a gente tem um comitê de segurança digital. Nesse comitê de segurança digital participa as áreas de canais, então os diretores responsáveis pelo app, o diretor responsável pelo internet banking, o diretor responsável por segurança, nós da área de atendimento, as áreas de produto, como é que, conhecendo o que está acontecendo, o que a gente vai fazer, para proteger o nosso banco, né, os dados do nosso cliente, e depois para proteger, de preferência em real time, o cliente na hora que ele está fazendo uma transação.
Então, eu não sei quantos de vocês aqui são clientes de Itaú, mas quem é cliente do Itaú certamente já recebeu um WhatsApp online ali, na hora que foi feita uma compra, recebe um WhatsApp só para confirmar, é você mesmo que está fazendo essa compra? Só para vocês terem uma ideia, a gente começou a fazer isso há muitos anos atrás, alguma coisa perto de 6, 7 anos atrás. No início era por SMS, a gente tinha um time, né? Até o SMS chegar, muitas vezes a compra já tinha sido ou aprovada ou negada. Com o advento do WhatsApp, e aí uma informação, nós fomos uma das 4 empresas do mundo que começou a trabalhar com o WhatsApp corporativo, com uma solução em que a gente tem acesso a 100% no WhatsApp corporativo do que está acontecendo de conversa entre a empresa e o banco. Isso é muito importante do ponto de vista de segurança. Então, hoje em dia, várias empresas aqui no Brasil já têm, e a maneira da gente saber isso é o WhatsApp certificado. Então, ali do lado do nome da empresa tem um tiquezinho azul. Toda vez que vocês virem isso, é um WhatsApp certificado. Então, a gente fica mais tranquilo de conversar e passar os nossos dados pelo WhatsApp. Mas o importante é que a gente foi desenvolvendo soluções. Então, por exemplo, essa da confirmação online é uma delas. Uma outra muito importante é por biometria de voz. Então, são assim, centenas de telefones que são bloqueados todos os meses nas centrais de atendimento, porque a gente vê a mesma voz tentando acessar contas diferentes. Então, a gente faz a biometria de todas as vozes, a gente fala, essa é a voz da Andréia. Então, como é que a Andréia, né, o cliente que se passou pela Andréia, agora está tentando acessar a conta do João, a conta da Ana, Então, cara, bloqueia todos aqueles telefones. Então, todo dia a gente está bloqueando milhares de telefones e os hackers estão desenvolvendo outros telefones. Então, assim, cybersecurity é uma agenda importante e o uso de IA generativa, o uso de IA de modo geral, tem nos ajudado a diminuir esse problema que você falou, que é muito... Porque a gente, para conseguir proteger o cliente, muitas vezes a gente dificulta a relação do cliente com o banco, entregando experiências que não são nada favoráveis, né? Então, como é que a gente está usando hoje muita IA para conseguir melhorar essa relação de como é que eu te protejo, te deixo a segurança, porque isso é um valor para o cliente poder confiar no banco. Então, como é que eu te dou a segurança e, ao mesmo tempo, consigo fazer com que o seu relacionamento com o banco seja fluido? Porque fazer isso com o ser humano não dá, né? Então, não dá para você acessar todos os clientes e fazer todas as ligações e acompanhar o tempo todo se a gente não tiver sistemas realmente inteligentes, porque o sistema, entre aspas, burro lá, o IF é aquilo, né? Você nunca compra. Eu, por exemplo, nunca faço compra de coisa. Se quiser comprar um carro no cartão de crédito, ele vai bloquear com certeza. Sempre assim, mas, poxa, então ninguém pode mais comprar, né? A gente precisa criar sistemas que entendam que talvez que seja eu, né? Acho que é complexo essa questão. Eu queria ir agora para um próximo tópico, pegando um pouco do gancho, que eu acho que é o que está na pauta desse ano. Está na pauta todo ano, mas eu acho que é um ponto importante, que é a experiência, não só do cliente, mas a experiência que a empresa passa para o mercado. Então, pode ser só com o cliente, pode ser com o fornecedor, pode ser com, enfim, com os colaboradores, etc. Além do agente de IA, além da IA generativa, que outras tecnologias vocês imaginam que vai acontecer esse ano, vai acontecer o ano que vem, que vocês estão pensando, ou que vocês estão integrando coisas que saem aí do dia a dia? Queria que vocês comentassem um pouquinho. Queria começar com o... Faz tempo que você não fala, então vamos lá, Leonardo. Essa pergunta é super importante, né? O tema de experiência é o que realmente faz a diferença numa empresa de serviços. A Sul-América tem muita consciência disso e a gente tem evoluído bastante o acompanhamento do nível de experiência dos nossos vários stakeholders, né? O beneficiário que interage com a gente, o profissional de saúde que interage com a gente, o corretor que revende os nossos seguros de saúde. E essa é uma preocupação muito forte. Nesse ano, especialmente, existe uma iniciativa muito estratégica e muito intencional de revisar a experiência em todos os canais. A gente, ao longo do ano passado, formou uma opinião muito sólida de como as jornadas poderiam ser melhoradas e existe um conjunto de iniciativas que vão implementar tecnologias que reduzem a fricção, que melhoram o esforço que o cliente precisa ter para resolver os problemas com a seguradora,
que entrega uma melhor informação para o cliente no momento que ele precisa, no contexto que ele precisa. E aí, sobre a adoção de tecnologia, eu acho que o momento é muito único, assim, porque pela primeira vez a gente consegue ter em qualidade de produção uma possibilidade de ultra personalização da experiência por conta da adoção de tudo isso que a gente vem falando aqui, por conta da adoção da inteligência artificial em larga escala, do entendimento em linguagem natural, de uma fala muito próxima do que seria uma fala humana com qualquer tipo de stakeholder com qual a companhia entra em contato. E isso nos dá possibilidades muito diferenciadas. Existem provocações aí do mercado e várias empresas mais modernas, principalmente as Big Techs, discutindo nesse momento quais são as implicações de experiência que isso pode destravar. Poxa, vai fazer sentido eu pegar o WhatsApp e mandar uma mensagem para resolver um problema? Essa interação no futuro, no mundo dos agentes, dos modelos de linguagem e tudo mais, é esse o caminho? Qual a implicação mais estrutural, mais estratégica para as decisões que nós, na liderança aqui das companhias, precisaremos tomar sobre onde eu deveria oferecer cada serviço da minha companhia em cada canal, com que tipo de contato, que tipo de experiência? Essa pergunta sem resposta, certo? Ainda é muito exploratória, mas eu acho ela muito válida nesse momento de verdadeira inflexão, tá? Eu acho que a reflexão é bem importante para as empresas tomarem decisões estratégicas de médio e longo prazo que sejam duráveis, né? Ou para pelo menos nesse momento começar a explorar as possibilidades e com isso juntar mais informações sobre o comportamento do seu cliente, o comportamento do seu consumidor, e aí a partir disso tomar decisões que sejam mais pautadas. Muito bom. Quando a gente fala de inovação, tendência, experiência do cliente, acho que o Leonardo trouxe uma palavra que talvez a palavra mais central que a gente tem que pensar, que é hiperpersonalização. As redes sociais, elas procuram fazer isso e fazem muito bem, tudo bem, é algo intangível, é abstrato, é fácil, relativamente fácil de fazer, né? Você ter a sua navegação hiperpersonalizada para você, né? E você trouxe essa temática. Então, a gente passou por um processo e ainda está passando no Brasil e no mundo da transformação digital, mas eu acho que isso a gente já passou um pouquinho. Agora a gente tem trazido a IA, a gente tem trazido soluções tecnológicas de cibersegurança e de outras questões, resolvendo problemas pontuais. Mas a gente tem caminhado para cenários onde a hiperpersonalização da experiência é o que vai fazer sentido. Eu não quero ser cliente de um determinado serviço. Eu quero que seja só o meu serviço, né? Não um serviço genérico. Eu ia usar o Itaú aqui, mas ia ser dizendo que eu não quero ser só cliente do Itaú. Eu quero que seja o Itaú para o John, né? E eu acho que todo mundo busca isso e eu acho que as empresas estão indo nessa linha. Alexandre, conta um pouquinho da Wine lá. Se eu for fazer uma compra na Wine, vai ser a Wine do John ou ainda não e está caminhando para isso? Vai ser a Wine do vários Joãos, por enquanto. Tem um cluster João lá e tem bom. Que a gente... Já está melhorando. Mas, cara, para a gente tem... O indicador principal que a gente olha para poder entender como é que está indo a experiência do cliente é o churn. E tem 3 variáveis, no nosso caso, que impactam o churn. Primeiro é atendimento, então se você foi bem atendido ou não foi bem atendido. Segundo, a entrega. Muitas vezes não é necessariamente se a sua entrega foi na data, mas se você conseguiu ter uma comunicação eficiente sobre a sua entrega, saber onde estava o seu pedido e tal. E a terceira é o engajamento no app, o engajamento com compras que você faz no e-commerce ou compras que você faz na loja física. E aí, esses 3 pontos, eu acho que são 3 pontos que a gente vai conseguir muito endereçar com inteligência artificial e muito com o tema de personalização, né? Então, hoje, quando você entra no app da Wine, se você tem um pedido atrasado ou não, eu não te informo na sua home do seu app se o seu pedido está atrasado e qual a nova previsão de entrega. Então, isso é o tipo de coisa que a gente está tentando desenvolver
para poder conseguir encaixar o cliente, o que eu tenho que comunicar com o cliente naquele momento, naquela jornada que o cliente está passando, né? Então, hoje, prioritariamente, quando o cliente entra no app, eu tento fazer uma venda nova para o cliente. Então, você vai ver um monte de produtos, e produtos que têm a ver com o seu perfil, para você tentar comprar, ou com o perfil do segmento dos Joãos, para você tentar comprar. Mas eu acho que falta ainda um quê de como é que a gente sabe qual é o tema que a gente tem que falar com o cliente naquele momento, e não só entender que ele está naquele canal, e aquele canal é um canal de venda, e pronto, acabou. Então, acho que tem muito sobre a gente conseguir encaixar a personalização na jornada que o cliente está passando para poder melhorar e ter essa hiper-personalização, como a gente está falando. Mas faz sentido. Tem que caminhar para isso. Total sentido. Bom, aí... passar a palavra agora para a Andréa aqui, para ela contar um pouquinho se já tem o Itaú do John, e aí como é que a gente está indo nesse caminho, o Itaú, enfim, a experiência do cliente vai nessa linha de ser altamente... A gente sabe que tem muitas configurações, mas eu imagino um futuro onde praticamente aquele aplicativo, se você entrar no meu aplicativo do Itaú, você não é o mesmo Itaú, né? Você imagina isso também? Com certeza, isso não está muito distante não, viu, John? Assim, hoje, quando você entra no app do Itaú, dependendo do cliente, a primeira mensagem que recebe já é diferente, né? O que a gente chama ali de insight. Então, o que a gente vai estar dizendo para cada um já é diferente. Os atalhos, por exemplo, que são os botões para o cliente chegar numa tela ou outra, também é diferente por cliente. Porque a gente já sabe, esse cliente usa, por exemplo, comprovante muito mais do que o outro. Então, comprovantes é um atalho que fica disponível para aquele cliente e para outro que nunca usou o atalho de comprovante, ele até vai achar essa função, mas não vai estar entre nas primeiras. E quando a gente fala de atendimento, e aí você perguntou de múltiplas tecnologias, no Itaú tem uma área gigante, uma área em tecnologia, que está só olhando o que a gente tem de inovação no mundo, mas eu diria para você que a inteligência artificial, e ainda mais agora com a generativa, continua sendo a aposta, porque as possibilidades, até para a gente entregar mais rápido uma solução tecnológica com o uso de IA para facilitar e para agilizar aquela produção, e para ir para a personalização é fundamental. Então, por exemplo, hoje, quando você entra em contato com a central de atendimento, se tiver acabado de acontecer um evento que a gente, banco, já sabe que aconteceu, vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, você tentou fazer uma compra com cartão de crédito, a sua compra foi negada. A gente já sabe que a sua compra foi negada, a gente sabe por que motivo a sua compra foi negada. Então, quando você entra em contato com a gente e você passa ali pelo nosso portal de voz, a gente fala, você está ligando para a gente por causa da sua compra que acabou de ser negada? Sim. Então, só um instantinho, a gente já vai te colocar no especialista que vai ajudar, dependendo do motivo. Se o motivo da compra dele foi, por exemplo, porque ele digitou uma senha errada, a gente fala, olha, você digitou a sua senha errada, redigite a sua senha. Você não sabe qual é a sua senha? Entra no app. Então, a gente começa a dar orientações para o cliente para facilitar ali aquele tempo de relacionamento. E assim, gente, eu acho que o uso de tecnologia combinado com o humano, e você falou um pouquinho disso aqui, como é que a gente usa o melhor do humano com o melhor da tecnologia, eu acho que essa é uma combinação que veio para ficar. A gente lá no banco, a gente fala muito do humano digital, né? Como é que a gente vai colocar o digital para ajudar o humano e como é que a gente vai fazer o humano aperfeiçoar o digital, né? Seja na experiência ali de uma resolução de um problema um pouco mais complexo, seja em dizendo quais são as jornadas que ainda não são conclusivas ou ainda não são perfeitas e a gente ainda tem muito cliente procurando o humano porque ele não conseguiu se resolver numa jornada. Então, eu acho que essa agenda aqui de IA generativa vai vir para... Ainda tem muita coisa boa para a gente entregar para o nosso cliente, seja em experiência, seja em segurança, ou seja em ganho de produtividade interna para o banco, que isso precisa se voltar para o cliente do ponto de vista de benefício final para ele, né? Por mais que a gente pense que tem tantas tecnologias aí, a IA generativa e a IA vai ficar ainda muito central na experiência como um todo, porque ela dá suporte e ela facilita, né? Eu acho que esse foi o grande ponto, até quando a gente começou a ver lá na faculdade IA generativa, 3 anos atrás, a gente já tinha até disciplinas de generativa adversarial network, enfim, há muitos anos. Só que aí na hora que a gente viu essa revolução, por que a gente percebeu que era um estalo? Pela simplicidade. Diferente de outras tecnologias, a IA generativa é uma solução extremamente simples do ponto de vista de usuário.
né, de usuário. Não de, obviamente, o sistema é complexo e tal, mas o usuário é muito simples, é linguagem E natural. se você me permitir, o fato do GPT, o fato do Copilot, isso ajudou a democratizar essa tecnologia. Então, até algum tempo atrás, precisava de um cientista de dado para a gente conseguir desenvolver um modelo com inteligência artificial. Hoje, com essas soluções, não precisa mais. Então, a gente conseguiu colocar para muitas áreas, até com baixo investimento, conseguir fazer o uso de inteligência artificial. Então, vem chão bom ainda pela frente aqui. A gente fala muito lá na FIAP do conceito de Citizen Developer, né, que é o conceito onde a Gartner já falou sobre esse conceito, onde não vai ter só o desenvolvedor, que é quem fez a análise do desenvolvimento de sistemas, mas todos nós somos desenvolvedores de alguma maneira. Quando a gente entra numa configuração, quando a gente usa um Power Apps, por exemplo, tem soluções no-code ou low-code, e a IA generativa trouxe isso para o centro. A gente consegue desenvolver coisas, modelos. Claro, quem se formou em IA, quem é o cientista de dados, tem uma profundidade muito maior e talvez uma visão muito mais estratégica e ampla. Mas no seu dia a dia, você quer, por exemplo, mexer na planilha do Excel ali, o Copilot vai ser o seu copiloto, que é um uso da IA generativa, e isso facilitou, porque você fala com ele, né? Felipe, queria que você contasse também um pouquinho sobre novas tecnologias. Imagino que no varejo, apesar de você trabalhar na parte financeira lá da C&A, mas a gente tem essa visão, mas mesmo na parte financeira da C&A, imagino que tem outras tecnologias, transação, e aí personalização também, se você está indo nessa linha, e qualquer outra tecnologia. Está usando realidade aumentada lá já? Vai usar? Como é que vocês veem isso? Eu acho que assim, acho que com exceção do Alexandre, que vende alegria líquida para as pessoas, acho que nós aqui com chapéu de serviço financeiro, o nosso produto ou serviço, ele não é um fim em si mesmo, né? Então, quando tu tem um seguro, é um seguro para te proteger de algo ou para usar em algo. Quando tu tem um crédito, seja, né, porque para consumo de um bem ou de algo específico, então ele não é um fim em si mesmo. Então, nesse sentido, é muito importante tu ter clareza de por que tu existe, né? Então, isso tá, né? Razão social, né? A razão pela qual uma empresa existe para servir a sociedade, né? Então, qual a tua razão social? E tudo aquilo que tu tá construindo, né? Que mover tem que ser em função disso. Tem que ser em função de tu conseguir agregar, né, na vida do cliente, no propósito que ele está buscando. Então, assim, quando a gente pensa isso, olhando para dentro de casa para a C&A, olhando para serviço financeiro, cara, eu quero ter o menor atrito possível, porque ele entra na C&A não por causa de cartão. Apesar de ter um meme aí, né? Mas ele não é por causa. Ele entra nisso por causa que ele precisa de uma peça, ou ele viu algo e gostou. Aquilo é a jornada dele. Sabe? O crédito é um meio para isso, né? Então, e o que vem depois disso é o meio. Então, eu tenho que tornar isso tão simples e fácil que agregue, não seja um detrator dessa jornada dele. Que o foco esteja no produto, naquilo que ele tá buscando ali. Então, nesse sentido, quando as discussões que vêm, elas estão muito mais ligadas a como é que eu melhoro a experiência, a jornada, aonde que vale hiperpersonalização, né? Putz, é na hora de eu ofertar serviço financeiro ou é na hora de eu ofertar a melhor peça para aquela pessoa? Não, cara, naquela pessoa. Então tu vai botar energia naquilo. Tá, mas quando eu estiver tratando de talvez de facilidade de comunicação, cara, eu acho que aí o checkout tem que ser muito simples, porque, né, a gente sabe que historicamente o checkout sempre é um detrator da compra, onde a pessoa, então, ali eu tenho que facilitar, tem que ser rápido, tem que ser ágil. O pós-atendimento é importante, porque isso vai determinar também o quanto que ele vai voltar aos níveis de satisfação dele. Então, é entender aonde em cada momento dessa jornada, o que é valoroso para cliente e eu adequar a minha estratégia para isso, né? Não simplesmente pegar que tem uma tecnologia, eu tenho que implantar aquilo porque aquilo é o hype do momento. Cara, esquece isso. Olha o que tu está fazendo, por que tu está fazendo, para quem tu está fazendo, e aí busca o que tem de melhor para te ajudar naquilo.
Perfeito. Bom, estamos chegando no final, então eu queria agora pedir para cada um de vocês fazer a sua consideração final e responder basicamente uma pergunta. Como esse ano, cada um de vocês, na empresa que você está, na posição que você está, pretende hackear os negócios esse ano? Então, começando lá da ponta, bebendo muito vinho? Brincadeira. Se inspirando muito, beber vinho ajuda na inspiração. Nossa, boa pergunta. Eu acho Uma tecnologia, eu acho que esse tema de personalização, acho que é o principal. Assim, como eu falei, se a gente conseguir ter um nível de personalização dentro do nosso aplicativo e no nosso central de atendimento como a gente gostaria, eu acho que vai ser um super game changer para a gente. Acho que nos últimos anos a nossa jornada foi uma jornada de construir o maior clube de assinatura do mundo, que é o que a gente é hoje. Eu acho que agora eu quero ter a melhor experiência para o nosso cliente, né? Experiência dentro do app, experiência dentro do atendimento. Acho que essa é a tecnologia que eu pretendo usar esse ano para poder dar esse próximo passo de experiência. Perfeito, Alexandre, super obrigado. Bom, já pedi uma salva de palmas para Alexandre, um para cada um aqui. Felipe, como você pretende hackear os negócios lá na C&A e na parte financeira? Eu acho que assim, a C&A vem numa jornada nos últimos anos acelerando em algumas dimensões e o varejo de moda, historicamente, ele tem uma frequência baixa, né? As pessoas compram em média 3 vezes por ano. E a nossa métrica esse ano como companhia é tentar aumentar o relacionamento e engajamento dessas clientes com a C&A. Então, o nosso modelo mental está muito setado para conseguir como é que a gente se conecta mais, se personaliza mais com essas clientes, para que elas consigam, ao invés, quando elas forem no shopping ou alguma coisa assim, ela consiga, né, a primeira opção que venha na cabeça dela seja a C&A. Eu consigo usar tudo isso que a gente discutiu aqui para mover ela nesse sentido e aumentar, aproximar mais essa relação e essa frequência com ela. Perfeito. Uma salva de palmas. Felipe, preciso conectar minha esposa lá com a C&A, porque ela compra bem mais do que 3 vezes por ano. Então, acho que já vai... Só entender o mindset dela que já vai mudar tudo. Brincadeira. Andréia, como é que o Itaú pretende aí hackear os negócios no atendimento ao cliente? Bom, falar do Itaú aqui com todas as frentes que a gente tem de atuação, eu vou ser bem específica. No Itaú, para qualquer pessoa do Itaú que vocês perguntarem o que é o nosso principal valor, é como é que a gente entrega valor para o nosso cliente. A gente pode estar falando isso em qualquer uma das áreas, do presidente até o estagiário, é como é que a gente entrega valor para o nosso cliente. E aí, falando aqui da minha área de atuação especificamente, né, produtos de atendimento, operações e experiência de atendimento, a gente acabou de fechar o nosso planejamento para 2025 e a gente está chamando, parece uma brincadeira, mas é verdade, é Contact Center AI. Como é que a gente usa cada vez mais a nossa tecnologia para garantir um atendimento? E nesse ano é até numa experiência para o agente. Como é que a gente melhora a experiência do nosso agente, entregando para eles os dados para que ele consiga identificar a diferença de cada um dos clientes em células cada vez menores. A gente fala que a grande linha de frente, que sabia pouco de muita coisa, ela praticamente não existe mais. Como é que a gente coloca toda a nossa arquitetura de atendimento bastante em células especializadas na demanda de cliente? E como é que a gente faz o cliente chegar, quando ele precisa falar com alguém, chegar rapidamente no agente mais preparado para atender aquela demanda dele e conseguir, é o que a gente chama lá no banco de RNH, resolve na hora. Porque qualquer outra coisa hoje em dia, o cliente já nos deu a oportunidade de falar com a gente para resolver um problema. Então, como é que a gente resolve naquele único contato e naquela hora? E vai desligar o contato, o chat, a rede social com a gente com o problema dele resolvido. Então, agora é isso. É como é que a gente entrega cada vez mais valor para o nosso cliente final. Perfeito, André. Uma salva de palmas. E agora, Leonardo, como é que a gente vai hackear os negócios na área da saúde, na área de tecnologia, lá como VP de tecnologia? Faço. O principal, a principal abordagem que a gente tem seguido é tirar o melhor proveito dos dois mundos, do humano
e da inteligência do agente, dos modelos e tudo mais. Então, a nossa forma de potencializar a entrega dos serviços de saúde é através da melhor combinação dessas duas coisas. E essa é a agenda bastante intensa desde o ano passado, para identificar onde estão as oportunidades de negócio que geram valor com essa associação simbiótica ali. E, através disso, melhorar a experiência do cliente, melhorar a resolução dos problemas que ele tem, melhorar a qualidade do serviço que a gente oferece, melhorar a qualidade assistencial, inclusive, através do acompanhamento aí dos prestadores. E, no último passo aqui, contribuir para a geração de impacto para a vida das pessoas, né, para que elas sejam mais saudáveis, para que elas tenham melhor qualidade de vida e trazer mais sustentabilidade para o negócio através disso. Então, uma preocupação genuína em fazer cada vez melhor através do melhor uso da combinação do poderio humano, da criatividade humana, da intuição humana com o que as máquinas agora cada vez mais conseguem proporcionar. Uma salva de palmas para o Leonardo. Bom, pessoal, agradeço demais todos vocês. Vou passar a palavra aqui para o Marcos, para fazer o encerramento aqui. E obrigado por todos vocês por terem ouvido a gente. Espero que todos vocês pensem nas tendências aí, algumas que a gente trouxe, e hackeiem também os seus negócios para um Brasil melhor, para empresas melhores, para que a gente realmente transforme a nossa sociedade. Obrigado, Adriano.